Olá, pessoal, bom dia a todos. Espero que todos estejam bem. Vamos para a nossa 10ª aula de Direito Civil 4. Estamos falando de direitos reais, é isso? E dentro dos direitos reais, aqueles requisitos, não, estamos falando ainda sobre a questão da propriedade, é isso? Só que antes, eu queria fazer a correção da nossa atividade avaliativa. Já esgotou o prazo para entrega, então já posso fazer a correção. Certo? E tirar as dúvidas de vocês sobre a nossa avaliação também. E aí depois a gente vai para a aula, tá bom? Então vamos lá, coloquei na tela para vocês aí a nossa avaliação, né, uma cópia, para que vocês possam acompanhar. Então vamos lá. A nossa atividade avaliativa, ela avalia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos, né? 7 pontos. A primeira questão são 3 questões dissertativas e 1, 2, 3, 4 objetivos, não é isso? Então, na primeira questão, tinha dito assim: José Mário é proprietário de uma fazenda em Itapecuru-Mirim, Maranhão, onde vai esporadicamente passar finais de semana. Em um final de semana que não compareceu às terras, soube que esta havia sido invadida por Jess John. Ponto. Pelo caráter erga omnes dos direitos reais, a lei dá a possibilidade e explica o direito de sequela em direitos reais. Pessoal, essas questões dissertativas, isso vale para vocês, para qualquer prova que vocês forem fazer, tá certo? Quer seja da OAB, quer seja de concurso público, até mesmo nossas provas da faculdade. Essas provas que tem um textão, né, no enunciado, tem uma dica, um macete para vocês responderem melhor. Esqueça o textão, vai logo lá para o último parágrafo. O último parágrafo da questão vai dizer o que o examinador quer. É a chave, é o que ele quer naquela questão. Então, leia primeiro o último parágrafo para você entender o que o examinador quer. Depois que você entender o que o examinador quer, que está lá no último parágrafo, aí você volta para ler o texto, porque você já vai ler o texto sabendo o que o examinador quer. É diferente de você ler o texto, quando chegar lá embaixo já não lembra mais nem o que leu o texto. Confunde. Né? Por quê? Porque tem prova, principalmente da Sebrasp, né, que eles colocam um texto de uma página. É uma página inteirinha, só o texto do enunciado da questão. E aí, né, quando você chegar lá embaixo, já não lembra mais nem o que leu. Então, leia primeiro o enunciado do que o legislador quer, que sempre vai estar no último parágrafo, e aí depois você lê o enunciado completo, que você já está lembrando o que ele quer, fica mais fácil para você deduzir a resposta também. Então, o padrão de resposta que eu queria nessa questão é simplesmente para vocês falar sobre o direito de sequela, o que é o direito de sequela, quem pode exercer o direito de sequela, só isso, certo? Bem simples. Se tiverem dúvidas, destranque o áudio aí e façam perguntas. 2. Para definir o conceito de posse, observamos 2 teorias. Teoria subjetiva de Friedrich Carl von Savigny e teoria objetiva de Rudolf von Ihering. Diferencie uma teoria da outra, destacando os pontos contraditórios entre estas. Eu quero para vocês fazer apenas uma diferenciação, falar sobre a teoria de Ihering e falar sobre a teoria de Savigny, tá certo? O Savigny dizia isso, e Ihering dizia isso. Só isso. Bem simples também. 3. O direito das coisas nos informa que temos 4 hipóteses de detenção: servidores da posse, atos de mera tolerância ou permissão, atos de clandestinidade ou violência, e bens públicos de uso comum do povo e de uso especial. São as hipóteses de detenção, né? E aí vem lá o enunciado e diz assim: fale sobre segunda hipótese de detenção, que são os atos de mera tolerância ou de permissão, e dando exemplos, inclusive. Aí é simplesmente para você discorrer ou falar sobre esses atos, o que é esses atos de mera tolerância ou permissão. E aí dá algum exemplo, um exemplo de ato de mera tolerância: o caminhão que fica no posto de combustível, o condômino que permite o uso da sua vaga, ou seja, dá algum exemplo aí, até mesmo aqueles exemplos que nós demos em sala de aula, sem problema algum, então sem nenhuma dificuldade também a terceira questão para vocês responderem. A quarta questão, já a questão objetiva, tem assim: o momento ou data do esbulho é importante para o uso das ações possessórias. João Marião, famoso fazendeiro, tem suas terras invadidas por mais de 30 famílias em 2 de abril de 2020.
João tomou conhecimento da invasão no dia que esta ocorreu, ou seja, 2 de abril de 2020. Porém, somente hoje, 8 de abril de 2021, um ano e 8 dias depois, decidiu protocolar uma ação possessória visando a retirada dos invasores e a defesa de seu direito real. Nesse caso, pode-se dizer que João Marião, a letra A, perdeu o direito à possessória, pois esgotou o prazo para ingressar com qualquer reivindicação de sua posse. Verdadeiro ou falso, pessoal? Completamente falso, né? Não tem um ano apenas para protocolar a ação, certo? Ele tem um prazo de uso capião. 2. Não perdeu o direito possessório, porém não terá direito a um eventual provimento liminar, pois tem posse velha. Certo ou errado, pessoal? Certíssima a questão, né? A letra B de bola. Por quê? Porque ele não perde o direito possessório, ele tem direito de entrar com a ação possessória. Só que, só anotar aqui, só que ele não tem mais um direito a um provimento antecipatório, porque ele tem posse velha. Essa questão aqui, na verdade, ela quer que você saiba e compreenda o que é posse nova e o que é posse velha. Então, como ele já tinha mais de ano e dia da invasão, ele tinha tomado conhecimento da invasão, então ele tem posse velha, ele deixou para entrar com a ação somente 1 ano e 8 dias depois da invasão. Então, a posse dele é posse velha, ele não tem mais direito a um provimento liminar. C. Não perdeu o direito possessório, porém não terá direito a um eventual provimento liminar, pois tem posse nova. A questão está certa até provimento liminar. Porém, dizer que ele tem posse nova, não, porque a posse nova é até ano e dia. Então, aqui a questão está errada, porque ele não tem posse nova, ele tem posse velha. Letra D. Poderá usar o desforço necessário e retirar forças invasores? Não, porque 1 ano e 8 meses, 1 ano e 8 dias depois, já não configura mais aquela imediatividade para o uso do desforço necessário, certo? Então, ele poderia fazer isso lá no dia da invasão, mas não depois desse prazo, certo? Então, não cabe aí também o desforço necessário. E a ação que João Marião deverá entrar é a chamada interdito proibitório, que visa reintegrar a posse do possuidor esbulhado. Não, a ação que o João Marião deve entrar é a reintegração de posse mesmo, não é isso? O interdito proibitório é quando tem simples ameaça de invasão, de perda de posse, de esbulho, certo? A manutenção de posse é quando já teve, além da ameaça, teve também, né, alguma turbação, certo? E quando, como diz a questão, que foi invadida por 30 famílias, né, ele perdeu a posse totalmente. Então, não cabe mais aí nem o interdito proibitório e tampouco cabe aí também a manutenção de posse. Então, a ação é a reintegração de posse e não o interdito proibitório. Então, a letra I está errada. Quarta questão, letra B, de Bacate. Quinta, Pedro Antônio, tendo a intenção de exercer seu direito de sequela, reivindicando uma posse de um imóvel perdida para Zé Galinha, ingressa no judiciário com interdito proibitório, certo? O juiz, ao receber o processo, percebe que não é caso de interdito proibitório, mas de reintegração de posse. De imediato, o magistrado determina a Secretaria da Vara que faça alteração na capa do processo, classificando o mesmo para ação de reintegração de posse e adota o rito da reintegração e não do interdito. Essa atitude do juiz está correta, letra A, né? Está correta, pois as ações possessórias possuem o caráter de sequela que permite substituir-se uma pela outra. Só por que essa questão está errada? Né? Qual o erro dessa questão, pessoal? Digam aí para mim. Essa questão, não, a linha aí, a primeira assertiva A. Qual o erro dela? Ninguém, vocês não fizeram a prova, não? Mas o erro, pessoal, é porque não é o caráter de sequela. Cadê? Não é a sequela que permite substituir uma ação possessória por outra. Direito de sequela, vocês sabem que é o direito que o proprietário tem de buscar a coisa onde quer que ela esteja e com quem quer que ela esteja. Isso é direito de sequela. A possibilidade de você substituir uma ação possessória por outra é a fungibilidade, não a sequela.
Tá? Então, a questão está errada porque não é o caráter de sequela que as ações possessórias possuem. Letra B. Está correta a atitude do juiz, pois as ações possessórias possuem o caráter da fungibilidade, que permite substituir-se entre si. Aí sim está correta, né? Então, a quinta letra correta também é a letra B. Tá? Letra B de bola aí também está correta na quinta. As ações possessórias possuem o caráter da fungibilidade. Eu posso fungir uma ação por outra. Letra C. Está errada a atitude do juiz, pois não é dado magistrado substituir uma ação possessória por outra, quer seja pedido da parte, quer seja ofício. A questão está errada porque pode. Tanto o magistrado pode substituir, como a parte pode solicitar essa substituição. Essa fungibilidade, né? Letra D. Está errada a atitude do magistrado, pois o magistrado somente poderia substituir interdito proibitório pela ação de manutenção de posse, nunca pela reintegração de posse. Também não tem nada a ver, tá certo? Depende do caráter de violação da posse. Ele pode tanto substituir da reintegração para o interdito, como do interdito para a reintegração, normalmente, sem problema nenhum. Ele pode fungir essas ações aí, uma com a outra, sem nenhuma alteração. Letra E. Está correta, já que, pelo princípio da fungibilidade, o magistrado pode substituir as ações possessórias entre si. Correto até aí. E, inclusive, as ações possessórias com as ações reivindicatórias. Aí não, né? Eu não posso fungir ação reivindicatória com ação possessória. Certo? Eu só posso fungir entre as ações possessórias, as 3 ações possessórias que eu falei para vocês. Tá? Então, não cabe aí essa substituição, essa fungibilidade de ação possessória com ação reivindicatória. A linha E está errada, a letra B também é a certa. Sexta, Luiz Cláudio locou um imóvel de sua propriedade para Maria Alice, apondo no contrato de locação prazo de 36 meses. Alguém levantou a mão aí para falar? Foi eu, professor. Não, é só uma dúvida nessa questão passada aí, que é a correta a letra B, né? No caso. É porque essa última, eu fiquei em dúvida com ela. Olha bem essa última. Só um minuto. Essa letra está correta, já que o princípio da fungibilidade, mas para substituir a ação possessória entre si. Ela não substitui entre ações possessórias e ações reivindicatórias? Eu deixei bem claro para vocês, né? A gente não pode discutir propriedade, não pode reivindicar propriedade em ação possessória. Ações reivindicatórias ou ações são ações que discutem direito de propriedade. Você vai reivindicar a propriedade. É um tipo de ação. Ação possessória só discute posse. Então, eu jamais posso substituir uma ação possessória com uma ação reivindicatória. Certo? Não tem essa possibilidade. Eu só posso fungir entre as únicas 3 ações possessórias. Inclusive, se você entrar com uma ação possessória para reivindicar a propriedade, o juiz vai arquivar o processo sem resolução de mérito, tá certo? Porque ele se torna incompetente. Juízo possessório somente pode discutir posse em ações possessórias, não propriedade. Certo? Então, reivindicatória ou petitória, nenhuma dessas pode fungir com as ações possessórias. Certo? Então é completamente inviável. Mas e no caso da pessoa errar sobre a ação? Se ela quisesse discutir posse, mas ela tivesse entrado com ação reivindicatória, o juiz vai arquivar o processo e extingui-lo sem resolução de mérito. Tá? Você perde o processo, ele arquiva o processo, ele não pode dar seguimento. Entendeu? Porque ele vai dizer assim, ó, o autor escolheu a via eleita inadequada. Oi? Não entendi. Não. Tá certo. Entendi. Certo? Eu achei que ele pudesse. Não pode. Ele só pode fugir. Porque se a pessoa quisesse. O áudio está cortando, tá ruim para entender. É a internet que tá ruim aqui. Uhum. Tá. Não, mas tá, já entendi. Obrigado, professor. Certo. Então, para que todos possam tirar essa dúvida, eu não posso fungir, o juiz não pode fungir, aplicar fungibilidade de ação possessória com qualquer outro tipo de ação, quer seja reivindicatória, quer seja petitória, não pode. Ele só pode fazer essa fungibilidade, que é a substituição de uma ação por outra, nas ações possessórias, entre as 3 ações possessórias. Saiu dessas 3, acabou a fungibilidade. É arquivamento do processo mesmo.
E ele vai justificar porque o autor escolheu a via eleita inadequada. Quando ele deveria, se ele quer discutir propriedade, ele entra com ação reivindicatória, com ação petitória, mas jamais com uma possessória. Possessória só se discute posse, só posse, certo? Não pode discutir outra coisa. Então vamos lá. Luiz Cláudio locou um imóvel de sua propriedade para Mary Alice, apondo no contrato de locação um contrato de 36 meses. Ao término desse prazo de 36 meses, né, Maria Alice, ao ser solicitada a desocupar o imóvel, já que Luiz Cláudio não queria mais continuar com o contrato, né, ela envia informação para Luiz Cláudio que não sairá do imóvel. Não obstante, diz também que não pagará mais o aluguel e que construirá no imóvel mais 3 quartos. No mesmo comunicado, informa que trocou todas as fechaduras, que Luiz Cláudio está impedido de adentrar no imóvel. Pô, Maria Alice aqui botou para arrebentar com o Luiz Cláudio, né? Então, a linha A diz assim: Maria Alice, até o término do contrato, tinha posse indireta e injusta. Certo ou errado, pessoal? Maria Alice, até o término do contrato, ela tinha posse indireta ou direta? Posse direta. Justa ou injusta? Ela tinha posse justa, tinha um justo título, estava pagando a locação, né, certinho, então tinha posse justa. A questão está errada. Após o término do contrato, passou a ter posse direta e injusta pela clandestinidade. Questão toda errada, né? Porque após o término do contrato, ela passou a ter posse direta, não, ela manteve a posse direta, é certo? É ela que está no imóvel. E aí sim, passou a ter posse injusta, mas não pela clandestinidade, pela precariedade, certo? Então, questão, a linha aí, A está errada. B. Maria Alice, até o término do contrato, tinha posse direta e justa. Show. Até aí, bacana. Após o término do contrato, passou a ter posse direta e injusta pela clandestinidade. Errado, tá? Após o término do contrato, ela passou a ter a posse direta? Sim. Posse direta está com ela e ela manteve. Passou a ter posse injusta? Sim, também. Mas pela clandestinidade? Aí não. Não foi pela clandestinidade, foi pela precariedade. Então, essa questão está toda certa, até injusta. Está errada somente pela clandestinidade. Certo? Letra C. Maria Alice, até o término do contrato, tinha posse direta e justa, certo? Após o término do contrato, passou a ter posse direta e injusta pela violência? Não, a questão está correta, até direta e injusta, mas pela violência não, ela tem a posse injusta pela precariedade. Então, a letra C também está errada. Letra D. Maria Alice, até o término do contrato, tinha posse direta e injusta. Não, ela tinha posse direta, mas justa, não era injusta. Após o término do contrato, passou a ter posse indireta e injusta pela precariedade? Não, após o término do contrato, ela manteve a posse direta, ou passou a ter a posse direta e injusta pela precariedade. Então, a questão está errada aí, quando diz que até o término do contrato ela tinha posse injusta e depois do término do contrato passou a ter a posse indireta. Tá? Questão B errada. Letra E. Maria Alice, até o término do contrato, tinha posse direta e justa, certo? Após o término do contrato, passou a ter a posse direta, sim, e injusta pela precariedade. A questão está correta, certo? Então, a letra correta aí, na questão 6, é a letra E, de escola, certo? Alguma dúvida? Não, então passamos adiante. Questão 7. Pato Donaldo tem a posse mansa e pacífica de uma fazenda que invadiu há 10 anos, quando vem a falecer. Ou seja, o Pato Donaldo invadiu a fazenda, já estava lá há 10 anos, e aí ele vem a falecer. No citado imóvel, moravam com o Pato Donaldo seus 3 filhos, Hugo, José e Luiz. Com o falecimento de Pato Donaldo, podemos dizer que essa questão só entende quem é das antigas. Então, com o falecimento de Pato Donaldo, podemos dizer que, letra A,
Hugo, José e Luiz poderão unir ao seu tempo de posse o tempo de posse de Pato Donaldo, pelo Instituto da Accessio Possessiones. E se os filhos, Hugo, José e Luiz, moravam lá com o Pato Donaldo, eu não tenho aí Accessio Possessiones. Eu tenho Sucesso Possessiones. Tá certo? Então, essa questão A está errada, a letra A está errada, porque Hugo, José e Luiz pode sim unir ao seu tempo de posse o tempo de posse de Pato Donaldo, porém não pelo Instituto da Acesso e Possessões. Tá? Então está errado aí porque fala da acesso e possessões. B. Hugo, José e Luiz poderão unir ao seu tempo de posse, sim, o tempo de posse de Pato Donaldo, correto, pelo Instituto da Sucesso e Possessões, correto. Tá? Então a letra B, de novo, aqui letra B, está na linha certa, está correto, a letra B. C. Para que Hugo, José e Luiz possam unir ao seu tempo de posse, o tempo de posse de Pato Donaldo, deverão comprovar através de um contrato que Pato Donaldo não se opunha a acesso a concessões, que até isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não tem nenhuma exigência legal, que no caso da sucesso e concessões, o sucessor e o sucedido tem que ter um contrato dizendo que ele não se opõe. Não, porque eu expliquei para vocês que a sucessão ela é automática, é um ato fato, é isso, ela é automática. Vamos dizer assim, o titular da herança faleceu, automaticamente o direito da herança, né, do mote passa aos seus herdeiros. Então não tem que ter contrato nenhum entre o sucedido e o sucessor, entre aquele que falece, o titular da herança, né, e os seus sucessores. Não tem que ter esse contrato, não. Então, a questão está aí toda maluca, né? Letra D. Mesmo sendo filhos de Pato Donaldo, Hugo, José e Luiz não poderão contar ao seu tempo de posse o tempo de posse de Pato Donaldo. Já está errada a questão. Eis que tal situação é impossível se tratando de direitos reais. Não, porque nós estudamos o Instituto da Acesso e Possessões e da Sucesso e Possessões, e nós vimos que isso é realmente possível, essa união de tempo de posse pela Sucesso e Possessões. Então, a questão, quando diz que não tem essa possibilidade, está errada, porque tem possibilidade sim. E letra E, a sucesso de possessões sempre será facultativa, dependendo de expressa aquiescência do sucessor. Mais uma vez, entrando nessa questão de que a herança é automática, né? Não tem que haver essa aquiescência, não. Tá certo? A questão está errada porque ela não é facultativa, na verdade, ela é impositiva. Mesmo que a pessoa não queira, né? Mesmo que o sucessor ele não queira, ele vai adquirir, sim, os direitos da herança. Se ele não quiser, ainda assim não quiser herança, ele tem que fazer uma renúncia translativa, não é isso? Dizendo, eu não quero herança, mas ela já está à sua disposição, ela já é dele. Aí, para que não seja dele, ele tem que fazer um documento renunciando àquela herança. Tá? Mas é automático, o titular da herança faleceu, seus herdeiros automaticamente recebem, né, como sucessão aquela herança. Eu não quero, então faça o instrumento de renúncia. Tá? Mas até que se faça a renúncia translativa, ele é o titular da herança. Ele está no mote da herança. Então não tem essa possibilidade não, a letra E está errada também. Tá? Então a questão certa da letra sétima é a letra B, também de bola. Como é que ficaria? BB é B. BB é B. É tudo letra B aí. Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, podemos passar para a aula. Alguém tem alguma dúvida? Se não tem, vamos então passar adiante. Né? Vamos ir adelante. Deixa eu colocar aqui o slide que nós paramos na aula passada. Olha só, na aula passada nós falávamos dos modos de aquisição da propriedade. E eu falei para vocês que nós temos 3 formas de aquisição da propriedade imóvel, né? E através do registro, no cartório de registro imóvel, através da usucapião, que pode ser judicial ou extrajudicial, e através da acessão. Com o cartório RI aqui, tá, pessoal? Vou tirar logo esse negócio aqui, esse bagulho. Tá de Ctrl+C, Ctrl+V.
Espera aí. E através da cessão, que pode ser, a cessão ela pode ser natural ou artificial. Esse aqui, não tem nada a ver com RI aqui, não. Então, pronto, ó. Coloquei aqui na tela para os stats. Então, deixa eu colocar de novo. Então, olha só. Não foi o slide, não? Agora. Pois bem. Então, os modos de aquisição de propriedade pode ser através do registro, da uso capião, judicial ou extrajudicial, e da cessão, que pode ser natural ou artificial. E aí nós começamos a falar, ou falamos, né, do registro como a primeira forma de aquisição da propriedade imóvel, tá? Nós falamos na aula passada, falei para vocês que o registro é como se fosse, né, assim, a forma correta, a forma legal de você transmitir propriedade. O contrato, eu falei para vocês que ele não tem força translativa. Então, se você vai comprar uma propriedade imóvel, obrigatoriamente, para que haja transmissão da propriedade para você, você tem que fazer a transcrição lá no cartório de imóvel. Não adianta você ficar só com um contrato de compra e venda em mãos, que ele não te dá a propriedade. Ele só registra ali uma obrigação entre você e o vendedor. Obrigação do vendedor de te entregar o imóvel livre e desimpedido, e obrigação do comprador de pagar o preço pelo imóvel. É só isso que o contrato representa, ele não transmite propriedade. Aí eu dei diversos exemplos para vocês, né, sobre registro, né, sobre a pessoa que não faz a transcrição do registro do imóvel, certo? E aí pode ser que ele venha a ter algum prejuízo. É isso. Pois bem, dentro do registro, pessoal, ainda que eu falei, né, nós falamos do registro, só a título de conhecimento, nós temos a matrícula e a averbação. O que seria essa matrícula? O que seria essa averbação, né? Só que vocês possam compreender, certo? Olha só. Então, para que haja o registro, né, para ver o teu registro da tua compra desse imóvel, esse imóvel antes ele tem que estar matriculado. Por quê? Porque a matrícula, tá certo? Ela é realizada ao tempo do primeiro registro desse imóvel. É como se fosse a certidão de nascimento do imóvel, a matrícula. Então, todo imóvel tem que ter uma matrícula, e essa matrícula, ela não pode ser modificada, a não ser no caso excepcional de campeão, tá certo? Mas aquela matrícula ali é como se fosse a certidão de nascimento daquele imóvel. Então, tudo que tiver a respeito daquele imóvel vai ser averbado naquela matrícula, certo? Lógico, a matrícula ela não substitui o registro, não é para o imóvel que está matriculado que você vai, vamos dizer assim, deixar de fazer o registro. Não. A matrícula é simplesmente a localização daquele imóvel dentro do próprio contexto cartorial. Então, se eu quero procurar um imóvel, saber como é que está aquele imóvel, eu vou com a matrícula dele. Está matriculado no livro tal, as folhas tais, do livro tal, número tal, ali tem a matrícula daquele imóvel. E nessa matrícula estarão averbados todos os registros, todas as modificações daquele imóvel. Certo? A lei de registro públicos, pessoal, a LRP, que nós chamamos, é a lei que trata, né, de toda essa movimentação dos imóveis. Ela diz que você deve registrar todos os atos que importem em constituição de direito real, hipoteca, que mais? Bem de família, etc. Tudo que você for fazer que diz respeito a direito real tem que ser registrado na matrícula do imóvel, certo? Então, esse registro que você faz de tudo que acontece na vida desse imóvel é exatamente esse registro stricto sensu que nós estamos falando, tá certo? E a averbação nada mais é do que você fazer a transcrição, certo? Depois que você tem lá a matrícula do imóvel e o registro dele, tudo que acontecer na vida desse imóvel tem que ser averbado nesse registro. Por exemplo, se você é dono de um imóvel e casou com um regime de comunhão parcial de bens, obrigatoriamente você tem que levar esse teu casamento para o registro do imóvel
para que seja alterado esse registro. A matrícula não se altera, a matrícula permanece a mesma. Mas o registro vai ser alterado para configurar lá que você casou. É isso. Por quê? Porque isso importa muito, tá certo? Porque se você é casado com comunhão parcial de bens, exceto na separação total de bens, tudo que for feito naquele imóvel terá que ser feito pela dupla, né? Pelos cônjuges, não poderá ser somente um. Certo? Então, até a certidão de casamento tem que ser averbada lá no registro de imóvel. Você fez um acréscimo neste imóvel, construiu mais 5 quartos, fez uma reforma total, ou demoliu, tá certo? Ou alterou as características físicas do imóvel, colocou algum gravame nele de direito real, tipo hipoteca, garantia. Tudo isso tem que ser averbado no teu registro de imóvel, certo? Ou seja, todo ofício que tenha causado alguma modificação, tá certo? Vai ser averbado lá no cartório de imóveis, certo? Vai ser lá registrado e averbado na matrícula daquele imóvel, para que todos possam ter ciência. Como assim todos possam ter ciência? Todo registro de cartório ele é público. Vocês sabiam disso, né? Se você vai no cartório, quer o documento, quer o registro de qualquer imóvel que não seja teu, que seja, você pode chegar no cartório, olha, eu quero a certidão deste imóvel, vem aqui, nesse endereço. O cartório não vai perguntar se você é proprietário. Ele vai te pedir a taxa e você vai pagar e ele vai te dar aquele registro, sem problema algum, porque tudo que está registrado no cartório é público, exatamente para dar publicidade, para que todos tenham conhecimento, certo? Então, vocês têm que ter cuidado, né? Como falei para vocês, na hora de comprar um imóvel e fazer logo o registro, porque se você não fizer o registro, automaticamente você não é proprietário, certo? E pense bem, o registro, a data da transcrição do registro é que faz dali para frente te dar o direito de proprietário, certo? A propriedade, ou seja, o registro da propriedade no imóvel, ela é ex nunc, ela é dali para frente, ela não é ex tunc, ela não retroage. Portanto, por exemplo, se você adquire um imóvel em 2010 e só em 2021 você foi lá no cartório de imóvel para transcrever para aquele registro de imóvel, até 2021 você não era proprietário, tá certo? Era proprietário, era aquele outro que está lá registrado no cartório de imóveis, ele que configura o proprietário. Ah, mas eu já estou com contrato de compra e venda em mãos desde 2014, não importa, você não é proprietário, tá certo? Proprietário você vai ser apenas quando você registra lá no cartório do imóvel. Isso está lá no 1245, parágrafo 1º, tá? E aí você pode perguntar, professor, mas isso é bom ou é ruim? Eu comprar um imóvel e deixar no nome do antigo proprietário. Isso é bom ou é ruim? Eu digo para vocês que é péssimo, não é nem bom e nem ruim, é péssimo, é horrível, tá? Porque no momento em que você adquire a propriedade do imóvel, né, a partir do momento que o comprador se torne dono do imóvel, ele assume aí as obrigações próprio terreno. Vocês lembram dessas obrigações próprio terreno? Deve ter estudado em Direito Civil 2, obrigações, né? Direito Civil 3, contratos. Não é 2, né? Obrigações. Nós temos obrigações próprio terreno, que são aquelas obrigações reais ou obrigações mistas, né? Que é aquela a qual a pessoa do devedor, né? Essa obrigação próprio terreno, ela passa pela pessoa do devedor, né? E individualiza titularidade do direito real, certo? Ou seja, as obrigações próprio terreno, elas não nascem da vontade da parte, mas ela nasce do quê? Da aquisição do direito real. Pelo simples fato de uma pessoa adquirir o direito real sobre uma coisa, ele adquire também as obrigações próprio terreno. Né? Por exemplo, para vocês entenderem melhor, quando você adquire um apartamento, né? Mesmo sem fazer um contrato com o condomínio, você vai ter que pagar a prestação do condomínio, certo? Mesmo que você não faça lá um contrato com você está comprando do vendedor, mas automaticamente você adquire também as obrigações próprio terreno daquele imóvel, daquele apartamento. E o condomínio, a taxa de condomínio é uma obrigação próprio terreno, tá? Porque ela não nasce da vontade, ela nasce da aquisição do direito real. Você comprou aquele apartamento, adquiriu o direito real, automaticamente você já é devedor da prestação do condomínio, porque a taxa de condomínio é uma obrigação próprio terreno.
Tá certo? A mesma coisa o IPTU. Quando você compra um imóvel, não precisa você ir na prefeitura fazer um contrato com a prefeitura dizer que você vai pagar IPTU, não. Você comprou aquele imóvel, adquiriu aquele direito real sobre aquele imóvel, você adquire também as dívidas próprias também. Tá? Então, você também já fica responsabilizado de pagar o IPTU daquele imóvel, certo? Agora, por que eu digo para vocês que é bom transcrever no cartório de imóvel, que é péssimo se você não transcreve? Tá? É péssimo, por exemplo, para o vendedor. Porque como o IPTU, dívida de condomínio é próprio REM, ele só inicia para o comprador no momento que há a transcrição da propriedade, se você comprou o imóvel, ou melhor, você vendeu o imóvel em 2014 e não transcreveu para o novo proprietário no cartório de imóveis até 2020, por exemplo, esse período todinho você continua sendo proprietário. E como é uma dívida própria terreno, que ela só se transmite com a transcrição da propriedade, você que é vendedor é quem vai ser cobrado pelo IPTU e pela taxa de condomínio. Tá certo? É você, vendedor, né, que não transcreveu para o nome do novo comprador, que vai ser o devedor da taxa de condomínio e IPTU. Eles vão executar você. Ah, o cara destruiu o imóvel, demoliu o imóvel. Vai para a tua conta, vai para a penhora da tua conta o valor daquele condomínio. Vai para a penhora das tuas contas o valor do IPTU. Ou seja, é horrível para quem vende e não faz a transcrição no cartório de imóvel. Porque ele assume essas dívidas próprias também. Certo? Compreender isso aí, pessoal? É diferente das dívidas de ônus reais, né? Eu creio que vocês também estudaram aí dívidas de ônus reais. Né? As dívidas de ônus reais não, né? Elas ficam com o antigo proprietário. Mas as próprias REM transmitem-se aí para frente, e aí você pode estar aí, né, tendo uma dívida enorme sem querer. Assim que faça o contrato de compra e venda, já leve no cartório, faça essa transcrição e livra-se de responsabilidade aí também. Dúvidas, perguntas? O ânimo de vocês está me contagiando, está me dando até sono. Pois bem, eu queria falar para vocês, né, sobre essa parte aí também do registro da verbação, só para dar um pouquinho desse esclarecimento aí, também para vocês terem esse conhecimento aí sobre também registro, matrícula e averbação. Bom, essa foi a primeira forma de aquisição de propriedade imóvel, né, que é o registro. Nós vimos aí o registro como forma de aquisição de propriedade imóvel. Mas eu falei para vocês que tinham três, né? Registro, né, que é aquela expressão mnemônica, rua, né, registro, né, uso capião, era rua, né? Não, registro, e a cessão. Registro, uso capião e a cessão. Né? Isso são as três formas de aquisição da propriedade. Nós vimos o registro. Vamos ver o uso capião como forma de aquisição da propriedade? Então, nós vamos iniciar agora nosso estudo da uso capião. No estudo da uso capião, eu vou pedir que vocês tenham em mão o Código Civil de vocês, tá? E vou pedir que vocês deem o máximo de atenção, esclareçam as dúvidas que tiverem, porque quando vocês estiverem divulgando, uma boa parte das ações que vai chegar no escritório de vocês tem a ver com o uso capião, certo? E é bem rentável as ações do uso capião. Então, eu peço que vocês prestem o máximo de atenção, porque nós temos aí 10 espécies de uso capião, e nós vamos ver uma por uma com vocês. E cada uma delas tem os seus requisitos específicos. Cada uma delas tem os seus requisitos próprios, que um diferenciam um do outro. E preciso que vocês compreendam cada espécie de uso capião, para que vocês possam colocar na prática posterior. Então, prestem bastante atenção. Tendo dúvidas, não se sintam tímidos ou tímidas, destranquem o áudio e peçam aí o esclarecimento da dúvida de vocês, tá certo? Para evitar que vocês fiquem com dúvida e aí acabem não captando a mensagem, tá certo? Vocês já estão em faculdade, não tem mais por que ter vergonhinha dos colegas ou vergonhinha de fazer uma pergunta e estar errada. Não existe pergunta errada para aluno, certo? Eu vou procurar dar o máximo de exemplos possível em cada espécie de uso capião, para que vocês possam, às vezes, comparar com algum caso pessoal que vocês estejam passando, com algum caso que possa acontecer lá no interior, né, que vocês moram, ou algum caso que vocês têm conhecimento na família. Tá certo? Então, vamos lá. Vamos ao nosso estudo da uso capião.
Tá? Eu mudei o slide aqui para vocês, mas se vocês me disserem, eu mudo. Aí eu me esqueço, deixa eu ver. Não, esse aqui não. Cadê o slide? Olha, eu não passei nada do slide, vocês não me dizem nada, eu me esqueço de passar os slides. Então, vamos fazer o estudo da uso capião. Primeiro, um breve histórico, né, da uso capião. Eu trouxe para vocês aí que a uso capião foi primeiramente registrada na Lei das 12 Tábuas, né, que é datada aí de 500 anos antes de Cristo, 445, 500 anos antes de Cristo, certo? Ou seja, bem antigo. O Instituto da uso capião é bem antigo, tá? A uso capião foi consagrada pelo direito romano, né? Vocês sabem que o direito romano foi um dos precursores do direito codificado. E aí, ela veio, vamos dizer assim, mais bem dirimida lá no direito romano também. Só que, pelo direito romano, aí no início, a uso capião era atrelada ou vinculada à prescrição, tá certo? Porque se dizia o seguinte, que se o proprietário passasse um longo tempo sem reivindicar o seu imóvel, né, de alguém que tivesse na posse dele, o seu direito sobre aquela propriedade seria prescrito, certo? Possibilitando aí que aquele que tivesse lá na posse daquela coisa que não era proprietário, ou seja, o peregrino, né, ele tivesse a propriedade da coisa. Isso aí já, lógico que hoje tem a vinculação ainda, vou falar para você, é vinculada à prescrição. Só que hoje, não é piada. Antigamente se usava até essa expressão, uso capião prescritiva, né? Apesar de nós termos ainda algum resquício de prescrição na uso capião, mas nós não dizemos aí que a uso capião é vinculada ao Instituto da Prescrição. Uso capião é uma coisa e prescrição é outra, de acordo com o nosso código atual, certo? Ora, os prazos variavam bastante, né? Para que você pudesse adquirir uso capião de alguma coisa, os prazos variavam muito. Primeiro, nós tivemos aí prazo de 2 anos, depois prazo de 20 anos, chegou até prazo de 40 anos em algumas constituições anteriores, tá? Até 40 anos para você adquirir a propriedade de uma coisa. Estou com a garganta arrebentada. De até 40 anos para você adquirir a propriedade de alguma coisa pelo uso capião, certo? O nosso Código Civil de 1916, ele previa já o Instituto da uso capião, e o nosso Código de 2002 também, tá certo? Já prevê aí especificamente, né, as espécies, as diversas espécies da uso capião. Mas desde de 1996, né, que foi a incorporação do direito alemão, ele separou aí a prescrição da uso capião, certo? Deixa eu ver como é que eu coloquei aqui no slide para vocês. Isso, coloquei só o conceito, né? Bom, uso capião, pessoal, ela vem do latim uso capio. Eu vou escrever para vocês aqui no slide. Vou escrever para vocês aqui no chat. Ayana, eu creio que está travando só para ti. Está travando não, eu estou aqui normal. Estou olhando vocês e vendo meus movimentos aqui normalmente. Ó, uso capião vem do latim uso capio. Certo? Vem do latim uso capio. Que quer dizer o quê, pessoal? Tomar a coisa pelo uso. Capio, tomar, apropriar-se, né? Uso mesmo. Tá? Então, uso capio, tomar a coisa pelo uso. E é exatamente essa a tradução e o entendimento de uso capião. Tá certo? Tomar a coisa pelo uso. Você toma a coisa e passa a usar a coisa, tá certo? E usa tanto a coisa que você acaba tomando a propriedade dela. Passa a ser sua, né? Pelo uso. Certo? Então, conforme você vai usando daquilo que não é teu, você acaba adquirindo a propriedade. Tá certo? E isso quer dizer uso capião. Também chama a atenção de vocês que uso capião é uma expressão feminina, tá? A uso capião, nós adotamos a expressão feminina. Mas se eu falar o uso capião, está errado? Não, porque é uma expressão latínica, né? De latim.
Mas o mais certo, e o nosso Código Civil adotou a expressão feminina, né, para uso capião. Ou seja, a uso capião. Então, nós servimos a uso capião. Foi feita uma uso capião. Foi dada a uso capião. Tá certo? Colocamos ela no feminino. Não sei se é porque existem diversas espécies e se é cheio de problemas, uso capião. Decidiu se adotar, né, a expressão feminina. Deixa eu ver se minha mulher não está aqui. Não apanho já aqui. Você não pode me bater, a mulher que está aí não pode me bater, estão todo mundo longe, né? Se tivesse sala de aula, eu nem dizer. Mas se adotou essa expressão feminina, né, para o uso capião. E aí temos um conceito, né, de uso capião. Apesar de eu já ter dito para vocês que o uso capião é tomar a coisa pelo uso, isso aí é o conceito mais claro, mais específico, mais curto, mais grosso. Mas a doutrina coloca aí vários conceitos para o uso capião. E um dos conceitos da doutrina eu coloquei para vocês aí no slide, né, que diz assim: modo de aquisição da propriedade ou de outros direitos reais pela posse prolongada da coisa, observando os requisitos legais. Então, esse conceito traduz exatamente, né, o conceito de uso capião, que nada mais é do que você adquirir a propriedade de uma coisa, né, ou de um direito real, pela posse prolongada dela. Você está naquela coisa, não é sua. O proprietário não reivindica, você está lá já prolongadamente naquela coisa dando função social, o legislador vai te premiar com a propriedade. Tá? Lógico, tem que sempre observar os requisitos legais, tá certo? Não pode ser de qualquer maneira. Tem uns requisitos que devem ser observados, cujos requisitos nós vamos ver um por um em cada espécie de uso capião. Tá certo? Também chama a atenção de vocês de imediato, tá? Que a uso capião, ela não só se dá sobre bens imóveis, tá? Ai, nossa, meu Deus do céu. Ela se dá também sobre bens móveis. Eu tenho uso capião de imóveis, que é o mais comum, e tenho também o uso capião de bens móveis, tá certo? Estou com síndrome do túnel do carro. Caraca, eu tô velho, estou parecendo um carro velho. Meu Deus do céu. Tem hora que dá umas fisgadas na mão aqui que chega, dói até o cérebro. Certo? Então, acho que é só digitar, só pode. Então, a uso capião também se dá sobre imóveis. Eu posso usucapir um carro? Posso. A Luiziana me empresta o carro dela, me dá o carro dela, e eu começo a usar o carro dela e ela não diz nada. Eu fico uma semana, ela me emprestou só para eu fazer uma viagem para o Piauí, né? Eu falei, Luciana, me empresta o teu carro para eu ir ali no Piauí comer um bode. Aí ela me empresta. Aí eu volto lá no Piauí, não devolvo para ela. E vai passando o dia, passa um mês, 2 meses, 1 ano, tá certo? E aí a Luciana não diz nada, não reivindica mais a propriedade, eu começo a pagar o IPVA do carro, né? Eu pinto o carro todinho, mando tirar uns coats que tinha no carro e tal. E a Luciana não diz nada, eu vou adquirir a propriedade desse carro? Vou adquirir a propriedade desse carro pelo uso capião. Eu estou com ônibus novo, estou agindo como proprietário, estou pagando até os impostos de IPVA do carro, tá certo? Então, cuidado, viu, Luciana? Quando prestar o teu carrão aí para alguém, tem que reivindicar a propriedade, senão pode-se perder a propriedade, porque bem móvel também dá direito de uso capião. Nós vamos falar neste momento das espécies de uso capião de bens imóveis. Por quê? Porque nós estamos falando de forma de aquisição de propriedade de imóvel. Falei para vocês que os imóveis podem ser adquiridos pelo registro, uso capião e acessão. Então, nós estamos tratando somente de aquisição de propriedade imóvel. Depois, nós falamos da uso capião de imóveis, tá certo? Tá bom. Pois é, cuidado aí se for emprestar. Muito bem. Então, vamos lá. Vocês lembram qual a distinção que eu falei para vocês entre posse e propriedade? Vocês lembram o que é posse? Quem lembra o que é posse ainda? Está bem aí, né? Bem recente que nós tratamos de posse. O que é posse? Qual o conceito de posse? Ainda lembra aí? Eita, que negado, tá pegando um caderno agora para olhar. Estou até ouvindo aqui as folhas. A diferença de propriedade que eu registro no cartório, né? Não é só isso, não. Tem outras, mas a principal é essa. Eu posso registrar posse em cartório também. Eu posso registrar meu tempo de posse. Alguém aqui registrar minha posse sobre um determinado imóvel. Hoje os cartórios eles não querem mais fazer isso. É porque o também vai ter matrícula também no caso, né? Não. Porque uma vai ter matrícula, Veja bem. Eu posso ter a posse de um imóvel matriculado.
Por exemplo, a tua casa é matriculada e você é o proprietário. Eu invado tua casa e vou lá no cartório e registro a minha posse. Lá no teu registro imóvel. Não tem problema nenhum. Vou registrar tempo de posse para fins de usucapião. Tá certo? Então não tem problema nenhum. Certo? Mas posse, eu lembro que eu disse para vocês que posse é um estado de aparência de proprietário. Possuidor é aquele que tem um estado de aparência de proprietário. E, inclusive, dei vários exemplos para vocês. Nós estamos acostumados, né, a acreditar em estado de aparência. Se eu chego no fórum de paletó e gravata com uma pastinha na mão, todo mundo me chama de doutor. Eu posso não ser nenhum doutor, posso ser um mendigo, tá, que saí da rua lá, peguei um paletó emprestado e entrei no fórum. Ninguém pede nem minha carteira da OAB. Eu chego numa vara de paletó e gravata, com a minha pastinha e minha agenda na mão, digo, ó, me vê o processo tal aí, a pessoa pega. E ainda assim, doutor, é só esse processo, doutor? Por quê? Porque nós, brasileiros, estamos acostumados a acreditar no estado de aparência, tá? Às vezes eu chego sem paletó no fórum, dia de sexta-feira é minha folga. Eu não gosto de fazer nada no escritório dia de sexta, né? Porque eu trabalho sábado e domingo como pedreiro, tá? É serviço voluntário que eu presto nos finais de semana. Não é condenação judicial, não. É porque eu quero mesmo ajudar a comunidade carente, tá, pessoal? Não estou pagando nenhuma condenação, não. Então, sábado e domingo eu presto serviço voluntário. Vocês vão me achar em construção, certo? Então, mal é sexta-feira. E aí eu não gosto de fórum, mas às vezes tem coisas urgentes para resolver. E eu topo. Eu pego a camisetinha aqui de manga, vou lá no fórum. Quando eu chego na fila de advogado para colocar o termômetro, né? Aí o vigia lá, o policial que tá lá. Ei, meu amigo, entra aqui na fila, aqui, ó, atrás da fila, aqui é só para advogado. Eu fico olhando para a cara dele, miserável, quer dizer que eu não estou de paletó, eu não sou advogado, né? Aí se eu tiver de paletó, ô doutor, pode vir aqui, doutor, tal. Mas nós brasileiros somos ridículos nessa parte, né? Horrível. Não sei como é que pode. Nós costumamos acreditar nesse estado de aparência, né? Esse estado de aparência. Eu tenho que pedir aqui uma taça de água aqui para minha mulher para ver se melhora aqui a garganta. Certo? Então, nós somos acostumados a isso, mas a gente tem que parar com isso, né? Nós temos que considerar as pessoas não pelo jeito que elas estão vestidas, né? Não pelo que a gente está vendo, né? Mas pelo que a pessoa é. Na verdade, considerar todos iguais, né? Não importa se está de paletó ou não, mas considerar todos iguais. Eu me lembro quando minha esposa estava gestante da nossa primeira filha, né? Eu morava com meu sogro na época. Nós alugava casa enorme, grande, com 5, 6 quartos, e aí nós pagávamos 2 o aluguel, né? Eu já peço para ela preparar água, Luiziana, exatamente porque ela parece um cravinho, com gengibre, com um monte de bagulho. Parece assim, eu tenho até medo de um dia eu virar um sapo, porque é tanta coisa que ela bota na água. Hoje ela trouxe água comum, normal, sem os balagos d'água. Tá falando mal de mim, não? Tô falando mal de ti não, amor. Tô dizendo só que tu bota bagulho na água. Cravinho, canela. Tu não botava canela na minha garrafa d'água quando eu ia pra faculdade? Sim. Pois é. Então, aí nós fomos comprar um berço, né? Para minha filha. E meu sogro, que disse que ia dar o berço de presente. Aí, na época, meu sogro era representante e ele tinha um Del Rey. Sabe aqueles Del Rey verde? Lindo, antigamente, na época, Del Rey era carrão. Mas na nossa época atual, quem tem o Del Rey, o pessoal já olha assim, os caras tem o Del Rey, peba. Aí nós chegamos numa loja de coisa de bebê, né? Que vende só produto para bebê. E aí, nós entramos, meu sogro, ele viajou para São Paulo de chinela e calça jeans, ele não se armou para nada. E aí ele chegou lá com uma camisetinha surrada, uma calça jeans de chinela, né? Minha esposa com um busto que parecia que saía pela boca, já quase para parir, numa loja de produto para bebê. Aí ele parou o Del Reyzão bem na frente, né? O Del Reyzão só saía empurrando. Aí quando ele entrou, ficou lá olhando, minha esposa com ele olhando e tal, ninguém foi atender ele, não. Aí tinha uma doutora lá dentro, né, bem arrumadinha, chique e tal, carrão parado na porta, tinha 3 vendedores em cima dela. E tal, doutora, porque esse daqui a gente reserva para a senhora e tal, e ninguém foi atender ele. Aí ele, eu sou como todo bom italiano, deu logo um berro. Vem cá, ninguém vai me atender aqui não, ô? E tal. Aí uma mulher olhou para esse, uma vendedora.
o senhor está querendo algum berço? Ele falou, não, eu vim aqui para comprar linguiça. Não é para comprar berço, é para comprar linguiça. Se a loja é só de berço, eu vim aqui para comprar o quê? Aí puxou assim o dinheiro do bolso, né? Que ele só era representante, né? E só dava com um bolão de dinheiro, que o dinheiro que ele recebia das cobranças dele era tudo dinheiro na época. Ele puxou o bolo de dinheiro do bolso e falou assim, olha aqui, ó, se você que eu não tenho dinheiro, porque eu parei com o Del Rey aqui na porta e jogou o bolo de dinheiro em cima da mesa. Eu pago à vista o que eu compro. Eu duvido se essa doutora aí vai pagar à vista. Te garanto que é de crédito. Não tem dinheiro para pagar. Eu tenho de pagar à vista. Jogou o bolo de dinheiro em cima da mesa. Aí veio 3 vendedores em cima dele. Ele pegou o dinheiro e falou, agora eu não quero mais, agora eu vou comprar em outra loja. Pegou, botou o dinheiro no bolso e foi embora. Então, a gente está acostumado, né, a tratar as pessoas pela aparência, e nós devemos mudar isso, né? Devemos mudar isso daí. Né? E tratar as pessoas por igual. Então, posse nada mais é do que esse estado de aparência. Ou seja, em outras palavras, pessoal, posse é situação de fato sobre uma determinada coisa, né? Quando você tem uma situação de fato, você não tem de direito, mas tem de fato. É isso. Propriedade é a situação de direito sobre a coisa. Você tem um contrato, você tem um justo título, tem um registro, né? Então, você tem a propriedade, você tem situação de direito sobre a coisa. Posse, você tem situação de fato apenas sobre a coisa. Essa é a diferença básica entre posse e propriedade, tá? Uma coisa é a situação de fato sobre a coisa, outra coisa é a situação de direito sobre a coisa. Ei, e se eu tenho aqui a posse, que é a situação de fato, e tenho do outro lado a propriedade, que é a situação de direito sobre a coisa. O que é a uso capião? Eu queria ter um quadro para desenhar para vocês. Eu tenho que arrumar uma câmera aqui, não sei como é que eu vou fazer. Eu vou acabar arrumando uma câmera mesmo. Vou comprar uma câmera, é o jeito, para eu ficar dando aula. E aqueles microfones, né, que bota aqui e não precisa, como é que se diz? Está conectado com esse fio aqui no computador. Para mim poder colocar o quadro branco e escrever para vocês. Então, olha só, se eu tenho posse e tenho propriedade, o que é o uso capião? O uso capião é a ponte que vai te unir, possuidor, à propriedade. Né? Ponte que une, né, é pleonasmo, né? É o pleonasmo. Elo de ligação também é pleonasmo. Mas pronto, a uso capião é o elo que liga ou que transpõe você da posse para a propriedade. Isso é uso capião. Compreendo dessa forma. Eu tenho posse, estado de aparência, situação de fato. Eu tenho propriedade, situação de direito, tá certo? E eu tenho a uso capião, unindo você da posse para a propriedade, passando, transpondo você o rio que separa a posse da propriedade. Certo? Isso é uso capião. Certo? Eu digo para vocês também que uso capião é forma ou modo originário de aquisição da propriedade. O que quer dizer isso? Alguém quer fazer alguma pergunta? Levantar a mão aí. O que quer dizer o fato de a uso capião ser modo originário de aquisição da propriedade? Não esqueçam disso, isso aqui respeita em prova, tá? O fato da uso capião ser classificada como modo originário de aquisição da propriedade. Ela é modo originário de aquisição da propriedade, por quê? Porque quando o modo originário, porque quando ela acontece, né, o novo proprietário, que é esse usucapinte, né, esse que vai estar usucapindo aí a propriedade, ele não tem relação jurídica nenhuma com o ex-proprietário, certo? Então, a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, porque é como se aquela propriedade nascesse dali para frente e morresse dali para trás. Nada do que se passou naquela propriedade vai influenciar nessa nova propriedade feita pelo usucapião. Então, compreendam que eu tenho aqui a usucapião como um divisor. O que passou nessa propriedade não atinge o atual proprietário que usucapiu essa propriedade, tá? Não vai atingir ele. Como assim, professor? Vou explicar. Imagina vocês que a Ana Cristiana era proprietária de uma casa, de um imóvel, uma residência aqui em São Luís, lá na Coab, tá? O Jorge Luiz invadiu essa propriedade dela e entrou com uma ação de usucapião, obedecido os demais requisitos, e ele adquiriu a propriedade dessa propriedade da Ana Cristiana pela usucapião. Só que, antes de haver a usucapião,
A Ana Cristiana tinha feito uma hipoteca sobre esta casa dela, tinha pego um empréstimo no banco e dado a casa em garantia. Não pagou a hipoteca, ficou por lá, o banco também não executou a hipoteca, mas tem em aberto lá 70 prestações de R$1.000 que era para a Ana Cristiana pagar, já que ela hipotecou este imóvel dela. O Jorge Luiz invadiu, também não pagou a hipoteca, lógico, nem sabia disso. Tá? Quando o Jorge Luiz ele ganha a propriedade adquire a propriedade desse imóvel da Ana Cristiana pela usucapião, como a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade, anula tudo que passou para trás, o banco não pode cobrar do Jorge as 70 parcelas de R$1.000 da hipoteca. O banco jamais vai poder chegar para o Jorge e dizer, olha, Jorge, eu estou observando aqui no registro desse imóvel que você adquiriu a propriedade dele pela usucapião. Acontece que a antiga proprietária, Ana Cristiana, ela me devia 70 parcelas de R$1.000 numa hipoteca que ela fez com o imóvel. Agora você é o proprietário, pague essas 70 parcelas. E você vai dizer o quê? Necat pitibiribas. Por quê? Porque o usucapião é modo originário, é como se ela estivesse nascendo ali naquele momento, essa propriedade. Você vai dizer para esse banco, vá cobrar da Ana Cristiana, ela que te deve. Ah, mas eu vou executar o imóvel. Também não pode. Se ele quiser executar o imóvel, você pode derrubar essa execução dele, alegando que você adquiriu a propriedade pelo usucapião, e a usucapião é modo originário de aquisição de propriedade. Tá certo? Então, por isso que é importante você destacar a usucapião como modo originário de propriedade. Efeito ex nunc, né, professor? É como se fosse efeito ex nunc, né? O modo originário de aquisição da propriedade é como se fosse efeito ex nunc. O usucapião ocorre no novo registro? Não, ele permanece, né, ali a mesma matrícula daquele imóvel, ele só vai ter dali transcrito nesse registro que a propriedade foi modificada, foi adquirida pela usucapião. Dali para frente é que se começam as novas averbações, já contando que aquele proprietário Jorge é o principal, é o único proprietário daquele imóvel. Esquece-se tudo que passou para trás, anula-se tudo que passou para trás. Diga, Jorge. Professor, mas nesse caso, como a... Mas aqui não vai ter a obrigação próprio terreno, nem próprio terreno? Sim, você só vai... Caso, porque como tá na coisa, né? Isso. É por isso que eu falei para vocês lembrarem das obrigações próprio terreno e das obrigações de ônus reais, que vocês estudaram em períodos atrás. As próprias terrenos, sim, né? Dali para frente, todo IPTU você vai ter que pagar, senão vai incidir novamente. Se é um apartamento, um condomínio, você vai ter que pagar também aí as taxas de condomínio, tá certo? Porque, apesar de ser um modo originário de aquisição de propriedade, as dívidas próprio terreno, ela se transmite com a aquisição daquele direito real, né? Normalmente. Mas qualquer dívida de ônus reais, você não assume. Por exemplo, tinha uma multa ambiental sobre aquele imóvel que a Ana Cristiana levou na época. Transmite? Não transmite. Tá? Vai se cobrar dela pessoalmente, mas você não é obrigatório a pagar aquela multa ambiental. Não necessita de um novo registro? Foi isso? Sim, não é preciso. Você vai só fazer a transcrição. O que é comum acontecer é o cartório fazer um novo registro, mas não é necessário. O cartório pode zerar aquela movimentação daquele imóvel até ali e continuar transcrevendo só a sentença de usucapião, tá certo? Até porque é mais seguro, porque manter o mesmo registro, porque você tem uma certidão vintenária daquele imóvel. Você pode saber o que aconteceu dele antes. Apesar de que o que aconteceu antes não vai influenciar no que acontece depois da aquisição pela propriedade pelo usucapião. Mas, normalmente, o cartório faz isso. Não é o correto. O correto é manter o mesmo registro, a mesma matrícula, e aí seguir-se com a averbação dessa sentença de usucapião dali para frente. Diga. De novo, professor. Mas nesse caso lá da Cristina, como ela deu a casa para o banco, né? Nesse caso, como é que fica a situação dela caso ela não tiver mais dinheiro para pagar o banco sobre essas dívidas que ela tinha? No Brasil, ninguém pode ser preso por dívida no Brasil. Pacto de São José da Costa Rica, né, e nossa Constituição Federal. O banco não pode te executar, porque você é um proprietário agora e um proprietário originário. Então, o banco não pode executar a casa mais. Perdeu prazo de execução.
tá certo? Que o banco vai fazer a cobrança da Cristiana. Se ela não tiver como pagar, o banco vai ficar no prejuízo. Logo o banco, que é quase um rei aqui no Brasil. Exatamente. É difícil o banco vacilar, né? Não executar a hipoteca do imóvel, mas eu já vi casos que o banco perdeu ou dormiu no seu direito, tá? O banco não executou a hipoteca. É meio difícil, mas acontece. Ah, sim, tá certo. E aí, Obrigado. neste caso, ele não pode executar o novo proprietário pelo uso capião, certo? Não os dados do imóvel, mas nas informações de matrícula. Sim, os dados do imóvel permanecem lá, tá certo? Averbados no mesmo registro, mas as informações da matrícula, né, altera-se transcrevendo a sentença de uso capião. A transcrição da sentença de uso capião já se faz presumir que anulou-se tudo ali para trás. Agora, se tem um novo proprietário que ele transcreveu a sua propriedade, não mais pelo registro, mas sim pela uso capião. Certo? Mais dúvidas, mais perguntas? Fiquem a lá vão ter. Não? Então vamos passar para frente. Então, por isso que é importante você saber que a uso capião é o modo de aquisição da propriedade, tá? Exatamente você saber que essas dicas passadas não se comunicam com o novo proprietário. Certo? Pois bem, deixa eu ver aqui como é que está o slide de vocês. Para que eu possa adquirir a propriedade de um imóvel pela uso capião, eu tenho que ter, no mínimo, esses 3 requisitos aí que são essenciais, tá? Os requisitos pessoais, reais e formais. Esses 3 requisitos aí são essenciais para toda e qualquer espécie de uso capião, com raríssimas exceções na uso capião para a família e na uso capião indígena e quilombola, tá? Que nós vamos ver também. Mas praticamente todas as espécies de uso capião, você tem que provar esses 3 requisitos aí. PRF, né? Polícia Rodoviária Federal, a primeira letra aí, pessoal, real e formal. Para vocês não esquecer, façam essas expressões mnemônicas, né? Que fica mais fácil para vocês decorar. Então, olha só. Qualquer espécie de usucapião, antes de eu ver se eu posso usucapiar, antes de eu entrar com uma ação de usucapião, eu tenho que analisar esses 3 requisitos aí, para dizer, olha, eu posso entrar com ação de usucapião. Requisitos formais, pessoais, formais e reais. Tá certo? Então, se você está no teu escritório, chegou um cliente lá, doutor, eu preciso entrar com uma ação de usucapião, né? Porque eu estou aqui no imóvel, ocupando o imóvel há tanto tempo, e eu quero entrar com essa ação de usucapião para adquirir a propriedade. Primeira coisa que você vai ver são os requisitos pessoais, depois os requisitos formais, reais, e depois os requisitos formais. E aí sim você vai dizer para o seu cliente, olha, dá para entrar com a ação de usucapião ou não. Então prestem bastante atenção nesses requisitos, nessa aula de hoje, nas aulas posteriores, nas aulas vindouras, porque é de suma importância que você aprenda esses requisitos, né, e essas formas de possibilidade de usucapião ou não, para evitar estar entrando com ações temerárias, que nem alguns advogados que não estudaram no Florence fazem, tá certo? Então, para ter cuidado para não entrar com essas ações temerárias. Apesar de que, infelizmente, no nosso judiciário, meu Deus do céu, eu tive que entrar com recurso para o STJ há tem pouco tempo, de uma ação de usucapião, nós entramos. A pessoa, há 28 anos no imóvel, ela pagando todos os impostos, ela reformando o imóvel, juntei nota fiscal da reforma de imóvel, para reformando o nome dela, e o Tribunal de Justiça do Maranhão, inclusive o juiz e o Tribunal de Justiça do Maranhão, disse que não havia animus domini, ela não tinha intenção de propriedade. Por quê? Porque o imóvel era de um vagabundo, de uma pessoa, de um figurão daqui do Maranhão, certo? Que é um vagabundo, certo? E aí, porque tinha autoridade, o tribunal disse que não existe animus domini, não comprovou animus domini. Né? Mas, infelizmente, eu acho que o STF ele não tem tanta influência no STF, no STJ. Vamos ver se eles conseguem reverter por lá. Mas acontece dessas coisas. Tá? Infelizmente, é assim. Isso aí desestimula a gente na prática da advocacia. Não, isso não é só no Maranhão, não. Isso é no Brasil inteiro. Infelizmente, tem dessas coisas. Então, se você observar esses 3 requisitos, sabe que pode entrar com a ação de usucapião, porque observou esses 3 requisitos, viu que dá para entrar, dificilmente você não vai ganhar, a não ser que este imóvel seja de algum figurão, né? E aí, infelizmente,
você conhece a lei, mas o outro conhece o juiz, fica difícil. Não estou dizendo que todo juiz é assim, nem que todos os desembargadores são assim, mas nesse meu caso foi assim. Pois bem, requisitos pessoais, requisitos reais e requisitos formais. Vamos falar primeiro dos requisitos pessoais, tá? E aí a gente depois fala dos outros requisitos. Porém, nós já estamos no horário do nosso intervalo, não é isso? Então vamos para o nosso intervalo, e aí depois do intervalo a gente volta falando. Daí eu quero primeiro fazer a chamada de vocês, nesse primeiro tempo aqui. Deixa eu só fazer a chamada X, fazer só a chamada de vocês aqui. E aí a gente vai para o nosso intervalo. 5 minutinhos, porque pode ser que algum de vocês caia a conexão, né, e não consiga voltar para o segundo intervalo, então eu já fiz a chamada, não fica na falta. Olha, tem gente entrando agora. Xirob. Então vamos lá, deixa eu só abrir aqui para poder fazer a chamada X de vocês X. Direito Civil 4 da manhã. Fica 15 de 4, às 8, às 11h30, nossa aula hoje. Vamos lá, vamos só ver quem está aí. Quem está aí present. Ô, Júlio, eu te ligo daqui a pouco, eu estou numa audiência virtual. Eu te ligo daqui a pouco, ok? Abigail está present. Só ver. Abigail não. Ana Cristiana está presente. A Andreina está presente? Andreina? Andreina não. Antônio Ossain está presente? Antônio também não. Augusto Almeida está presente? Augusto Almeida também não. Ayana Lanai está presente? Ayana Lanai está presente. Benedito está presente. Caio parece que eu li. Tá aí, o Caio está presente. Carla Beatriz está presente também. Carla Bianca, não a vi. Não está presente. David Robson está presente? David Robson Souza, né? Está presente. Eduardo Caline, também a vi. Eduardo Souza está presente? Também eu vi. Elias do Prado está presente? O Elias entrou? Não. Elias não. Elisandra do Nascimento também não, né? Não havia Elisandra. Esmeraldina está presente. Alana Raiol está presente? Alana? Não. Não está. Mas Iracema está presente, que eu já a vi.
Joanderson Batista, está presente? Joanderson, não. João Paulo Pereira, está presente? Presente. Está presente. Tá. Jorge Luiz também está presente. João Pedro, está presente? João Pedro, não. Ou ele está com o nome de Pedro Neto, né? Então está presente. Laura Gabriele, está presente? Você entrou agora, mas vai ficar na pauta. João Pedro, João Paulo, Jorge Luiz também. Carla Carine. Carla Carine, está presente? Carla Figueiredo, né? É a mesma Carla Figueiredo. Presente. Laura Gabriele também. Leonardo entrou hoje? Leonardo também está presente. Lívia, a Lívia Régia. Lívia Régia não entrou hoje, né? Até agora não. Luiz Fernando Lisboa. Luiz Fernando Lisboa está presente, eu já olhei. Luiziana também. Madison, não ouvi. Mariane Abreu foi a primeirinha que entrou. Matheus Fernando, está presente? Matheus Fernando está presente, que eu já olhei também. Pedro Neto também. Richardson Chile, também olhei. Juan Pablo também. Cirov também. Thalita também. O Birajara Raiol está presente? Birajara Raiol. O Birajara é filho do professor Birajara Raiol, será? Antigo professor Birajara, que tinha um cursinho ali na Rua do Passeio. Era o top dos tops na época de eu secundarista, fazia português e redação com ele. Será que é filho dele? Se for, quero dizer que seu pai era um excelentíssimo professor, reconhecidíssimo aqui no nosso Maranhão. Talvez os mais novos não chegaram a conhecer. O Birajara Valdeci está presente também. Yara entrou. Yara está presente? Yara não, né? Yara também. Muito bem, já fiz a chamada de vocês aqui. Vamos para o nosso intervalo. E aí, depois do intervalo, a gente retorna para dar continuidade, tá certo, a esta nossa aula. Eu vou parar aqui a gravação e voltar para gravar somente depois do intervalo. Já já nós voltamos. Tchau, tchau. Até daqui a pouco.